Olá, bom dia. Hoje gostaria de falar uma palavra sobre a graça de Cristo. As Escrituras deixam claro que ninguém pode ser salvo pelas obras que pratica, mas apenas pela graça de Deus. Muitas vezes nós, todos os seres humanos, apontam para os defeitos do outro e dizem: "Ah, fulano faz isso, ou fulano faz aquilo", mas não percebe que a si próprio está fazendo o mesmo. As pessoas praticam o mal que apontam muitas vezes. E elas acham que são justas, como o fariseu, mas não são. Não podem ser, porque não há um justo sequer. E aqueles que Deus chama de justos são as pessoas que receberam o seu perdão pela graça. Não há um justo sequer, disse o Espírito de Deus pela voz de todos os profetas e apóstolos, demonstrando que a justiça é um dom que vem pela graça de Cristo. Como está escrito, Salomão disse que não há um homem justo que busque a justiça que não peque. Parece contraditório isso, mas está escrito em Ezequiel que o justo que se desviar da sua justiça e praticar o mal, ou seja, o pecado, esse será condenado. Então significa que quando o justo peca, ele deixa de ser justo, a não ser que Deus perdoe-o e o direcione ao arrependimento e à prática do bem. E é exatamente isso que Cristo demonstrou em seus ensinamentos. Ele sabia que as pessoas não atingiriam a perfeição absoluta neste tempo, mas ele queria que as pessoas fossem justas na medida que elas buscassem a justiça e se arrependessem dos erros que cometessem, buscando evitá-los, ou seja, não cometê-los novamente, crendo que existe um perdão pela graça. Ninguém será salvo pelas obras, mas pela graça de Cristo. E a graça de Cristo vem pela fé, a confiança no que ele ensina, não apenas uma confiança mental ou psíquica, mas uma confiança sincera e real, que se manifesta na prática daquilo que ele nos recomenda, daquilo que ele nos ensina. As pessoas que buscarem esta graça a receberão, porque todos os que a buscarem não serão lançados fora, como ele disse. Aquele que me busca não será lançado fora, mas receberá o perdão e a graça, ou seja, o dom da salvação pela fé. Só que muitos acreditam que é possível ser salvo pelas obras. Mas como já foi dito, não há um justo sequer. As pessoas que fazem as melhores obras também erram. E se elas erram, elas estão condenadas. Então, como será efetivada a salvação na vida de alguém? Pelas obras. Se quando o justo, a pessoa que faz o bem, comete o mal, seja ele qual for, ela deixa de ser justa, logo não há ninguém justo, porque até aqueles que buscam o bem erram. Então todos estão debaixo da condenação. As pessoas que buscam o bem e as pessoas que buscam o mal, sendo que apenas a graça pode resgatar o ser humano da condenação iminente que foi colocada sobre o ser humano devido ao erro, ao pecado. Por isso que todos os seres humanos devem buscar a graça de Cristo pela salvação e se alegrar nesta graça, crendo que foi o sacrifício de Cristo que trouxe a salvação e não suas obras de bondade. E a partir daí crer que as obras de bondade são apenas um símbolo daquele que realmente recebe a graça de Cristo, ou seja, um símbolo daquele que é restaurado à perfeição pela misericórdia de Deus. Uma perfeição no presente simbólica, porque o ser humano ainda assim erra. Mas mantendo esta fé e esta perseverança na graça de Cristo, receberemos a perfeição
absoluta no dia da transformação, da salvação, da redenção do corpo, quando deixaremos a natureza mortal e ascenderemos ao reino de suprema sabedoria, ou seja, o reino de Deus, o reino da divindade. E neste dia nós nos tornaremos absolutamente justos. Não apenas justificados, mas absolutamente justos, porque já não seremos mais capazes de errar em coisa nenhuma. Nos tornaremos como os anjos do céu, como Deus, na verdade. Porque ele disse: a imagem e a semelhança de Deus fez o homem Deus. Por isso mesmo, devemos ter esta visão constante. E quando se perde esta visão, começa a se ressecar o espírito, porque começa a se confiar em cisternas rotas, ou seja, em poços de água que estão secos. As obras são poços de água secos, mas a graça é o rio da vida. Sabendo que a graça não é desculpa para se errar, como já foi dito, mas é o meio para se buscar constantemente a elevação, a perfeição, reconhecendo que erramos, mas que devemos mudar constantemente, até a completa transformação da mente e do espírito, porque é isso que se trata, é disso que se trata, a fé em Jesus Cristo. Não se trata de pessoas absolutamente perfeitas, mas se trata de pessoas que recebem a justificação de Deus para que busquem a perfeição até o dia da completa transformação, que se dá ou no dia da morte, ou no dia do fim dos tempos, no dia do julgamento, quando Cristo há de retornar e glorificar o seu povo e condenar aqueles que escolheram a perdição. Ou aqueles ainda que confiaram que seriam salvos porque faziam o bem e pensavam ser justos por isso, quando na verdade eles não percebiam seus inúmeros erros que cometiam diariamente. Porque todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus, e não há um justo sequer. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis, como está escrito. E essa inutilidade é a inutilidade para a justiça. O ser humano que decaiu da perfeição divina é incapaz de praticar a justiça pela justiça. Ele sempre tem segundas intenções. E são essas intenções que contaminam todas as obras de justiça praticadas pelas pessoas que julgam ser boas porque fazem isso ou aquilo. Como Deus disse, as obras das pessoas são trapos. Trapos, isso mesmo. Não porque elas são ruins em si mesmas. Não é ruim você fazer o bem a alguém. Mas quando se faz o bem a alguém com segundas intenções, sejam elas para com Deus, seja para com o seu próximo, a sua obra constitui uma mentira. Embora ela seja boa, ela rende um benefício a alguém, para você mesmo é uma mentira. Não é feita com sinceridade. Não é feita como Deus faz. Justiça pela justiça. É feito justiça por algum benefício para você. E é exatamente por isso que as obras não podem salvar ninguém. As obras não são uma moeda de troca para com Deus. Deus não vende a salvação. Deus a dá gratuitamente. E quem a deseja, a receberá pela graça. E recebendo-a, buscará a perfeição como gratidão. E buscando a perfeição, será santificado. E sendo santificado, estará preparado para o dia da redenção, que é quando nunca mais erraremos, mas seremos como Deus em espírito. Assim foi escrito pelos apóstolos, assim foi ensinado por todos os sábios
que buscaram a Deus. E é o que eu convido todos a fazer. Parem de confiar em obras e comecem a confiar na graça de Cristo. Mas não usem a graça como ocasião para o pecado, como muitos equivocadamente fazem. Cometem toda sorte de erros livremente, por vontade própria, e dizem: a graça me salvará. Esses estão condenados. Porque a graça não é ocasião para o pecado, pelo contrário, é motivação para a santificação. A graça é o caminho da redenção, o caminho estreito, como Cristo disse, o caminho que leva à vida eterna. E por ser estreito, ela nos direciona à perfeição e não à promiscuidade, como muitos fazem. Por isso, reflitam sobre isso. Não busquem a Deus para receberem benefícios materiais. Busquem a Deus pela eternidade e usem a graça para a transformação de seu próprio pensamento e entendimento, para a salvação de sua alma, e não como ocasião para cometer o erro e dizer: Deus me salvará. Porque isso já foi feito pelos judeus na época de Jeremias. E eles cometiam toda sorte de males, prostituições, mentiras, brigas, adultérios, matança de pessoas. E depois se reuniam no templo de Salomão, dizendo: Deus está conosco e Deus nos salvará. Mas Deus, por meio de Jeremias, disse: vocês matam, cometem toda sorte de mentiras e adultérios, e depois vêm nesta casa que se chama pelo meu nome, dizendo: somos povo de Deus, seremos salvos por ele. Não, não serão salvos. Aí ele fala a palavra de juízo, de condenação sobre esses. E ordena que se arrependam imediatamente, antes que a execução da pena ocorra sobre eles. Porque enquanto há vida, há esperança, há ocasião para o arrependimento. Porém, depois que o juízo é exercido, não há mais misericórdia. Por isso, pensem sobre e busquem a graça com a verdade, com o amor verdadeiro e sincero para com Deus, não como ocasião para o pecado. E não busquem as obras como meio de salvação, mas como símbolo de uma salvação que já nos é concedida pela graça, sabendo que se fomos chamados pela graça para a salvação, devemos executar as obras da justiça de Deus, não como meio de obter aquilo que já recebemos, mas como expressão do que nos tornamos pela fé, ou seja, buscar o bem, porque se nos unimos a Deus, devemos ser como Deus, e assim teremos as obras de Deus por justiça, ou seja, justiça por justiça e não justiça como forma de obter benefícios pessoais, pois isso não nos salvará, apenas nos iludirá e nos direcionará à condenação. Pensem sobre isso e mudem enquanto é tempo. Nós somos o ministério, o Evangelho da Verdade, a sabedoria de Deus.